para você. Entramos em dezembro, mês dedicado à conscientização e informação sobre o tipo de câncer mais frequente no país, que é o de pele. Ele, inclusive, responde a quase 1/3 de todos os tumores malignos registrados no país. Para a gente falar mais sobre os cuidados com o nosso maior órgão, que é a nossa pele, e o dezembro laranja, a gente recebe hoje aqui numa entrevista coletiva a oncologista Nara Andrade. Ei, doutora, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. E o nosso diretor de jornalismo, Murilo Rocha, também aqui conosco. Ei, Murilo, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, doutora Nara. Obrigado por aceitar o nosso convite. Doutora, a gente está falando de câncer de pele, super genérico. Eu queria começar do começo mesmo. Existe mais de um tipo de câncer de pele? Quais são as subcategorias, se a gente pode falar assim? O câncer de pele, na realidade, a pele é o maior órgão que nós temos, né? E é um órgão de proteção. E aí a gente tem várias camadas de proteção. E cada camada dessa pode ter um tipo de câncer diferente. Então a gente tem a camada mais superficial, ela tem um tipo de câncer de pele que é o espinocelular. E tem a camada basal, que tem o basocelular, que é o câncer mais comum. Esses dois, eles representam mais de 95% dos cânceres de pele. Mas nós temos o melanoma, que é um tipo de câncer de pele extremamente agressivo e que, graças a Deus, ele só tem 3% da incidência. Né? Então, esses três são os 3 tipos mais comuns. Então, a gente classifica em não melanoma e melanoma, por conta da agressividade. Os tipos não melanoma são os mais indolentes, são os mais tranquilos, até de você observar e de você perceber. Porque o melanoma é uma pele, é uma mancha preta, que às vezes você acha que é comum. E os outros dois não, eles são elevações da pele, então eles se elevam, formam pólipo. Então você consegue evidenciar vermelho, descama, coça. Então você consegue evidenciar assim com mais frequência esses outros tipos do que o melanoma. Tá, e esses dois que a senhora falou que são os mais comuns, com maior incidência, com 90 e tantos % aí, né, dos casos, eles são mais simples e tratáveis? Não sei se a palavra está empregada corretamente. Sim, eles são mais difíceis de metástase à distância, de sair daquele lugar e ir para fora da pele. Uma evolução. Enquanto o melanoma, ele em poucos centímetros, ele já pode migrar para qualquer órgão do corpo. Mas para chegar ao melanoma, passou-se por um estágio de desenvolvimento durante muito tempo do câncer ou a pessoa de cara já pode chegar a esse estágio aí do melanoma? De cara já pode chegar. O melanoma é uma doença extremamente agressiva. A gente tem melhorado muito o tratamento de melanoma do paciente metastático. Mas é uma doença extremamente agressiva, que às vezes você tem uma lesão de 2 milímetros e você já tem metástase à distância. Nossa. Então, por isso que sim, a gente orienta e é necessário sim a campanha, porque quando a gente fala de 3% é pouco, mas quando a gente fala que a gente pode curar 3%, é muito, por ser uma doença extremamente agressiva. Claro. Agora, doutora, quando a gente pensa no câncer de pele, a questão do autoexame, da observação, né? Claro, a gente está sempre olhando para a nossa pele, nosso rosto, enfim, o que deve se levar em conta a pessoa que está olhando, assim, sem ser alarmista, né? Mas assim, quais são as marcas, as pistas, os sinais que devem levar a pessoa a procurar um médico, o que é anormal e o que vamos dizer, é normal dessas incidências na pele? A gente costuma qualificar em A, B, C, D e E. A gente utiliza esse tipo de sigla para que a gente possa orientar e para a gente mesmo examinar. Então, como é que é feito isso? O A é que eu vejo como é que está a lesão em volta, como é que é a espessura, como é que é a lesão em relação à pele. O B é a borda. A borda da lesão é especulada, ela é arredondada, então se você tem uma lesão bem redondinha, a chance dela ser uma lesão maligna é menor. Se você tem uma lesão com a borda elevada, é maior. Se coça ou sangra, pior.
Então, são esses detalhes que a gente precisa prestar atenção. Eu tenho uma lesão, eu tenho uma mancha que apareceu. Isso que eu ia falar, quando a senhora fala lesão, mas pode ser uma pinta, pode ser uma mancha, quando a gente fala lesão, pode ser uma mancha que mudou de cor, por exemplo. Eu tinha uma mancha que era ela com bordo bem... A gente costuma falar especulado ou num padrão geográfico que é todo desenhado, e que essa lesão era cor da pele, assim, um pouco mais clara que a pele, e ela passou a ser marrom. Então, isso já chama atenção, porque isso é um dos sinais de que essa lesão tem que ser levada ao médico, porque a chance dela transformar ou de ser uma doença maligna é grande. E só ainda dentro disso, igual a outros tipos de câncer, o câncer de pele também, essa questão de descobrir ele mais cedo também é fundamental? Por exemplo, você pega uma mancha dessa, você vai no médico, ele identifica que é propenso a ser alguma coisa maligna. Como é que se faz? O que se faz no caso de uma mancha dessa? Quando você tem uma mancha, quanto mais precoce, todo câncer, quanto mais precoce você descobrir, maior a chance de cura. Isso é qualquer um. E pele não é diferente, né? Então, se você tem uma lesão, quando eu falo lesão, pode ser uma mancha, pode ser um pólipo que tem o bordo aumentado, pode ser uma pinta, pode ser uma verruga, porque pode estar em vários formatos, não existe um formato específico para a lesão de pele que condiz com esses 90 e poucos % que eu falei. Então, quando aparece uma lesão, você mesmo pode observar essa lesão. Se você nasceu com ela, por exemplo, a chance de ser maligna é muito pouca. Mas se isso apareceu ao longo dos anos, isso é muito provável. E que tem essas características que eu comentei. Mas, quanto mais precoce eu descubro, mais precoce. O vaso celular se operou, tirou com margem sem comprometimento, a chance de cura é 99%. Agora, doutora, estou vendo aqui os números do INCA, a gente trouxe aqui na nossa abertura, né, falando de ser o câncer com maior incidência no país. Responde a quase 1/3 dos tumores malignos e um número de casos muito alto também, quase 200 mil, 185 mil aqui, os números do Instituto Nacional do Câncer. Imagino que existam fatores genéticos também, né, relacionados a esse tipo de câncer, mas também aquela tradicional não procura que o brasileiro faz ao médico, né? Nesse caso, a um dermatologista ali também. O quão... culpado não é a palavra correta, né? Mas o quão responsáveis nós somos nesse não cuidado, nessa não procura ali pelo médico para observar, sim, para descobrir mais cedo problemas também, ali. Né? A gente tem que lembrar que nós somos um país tropical. Sim. Então, só por isso a incidência de câncer de pele é maior. Então, a gente já tem que ter em mente de que se eu tenho umas características que a gente conversou aqui, mas eu sou muito branquinho, eu tenho o olho claro, eu tenho o cabelo claro, tem que ficar de olho, tem que prestar atenção, não pode expor ao sol. Nem pele escura, nem pele clara, não é orientado exposição ao sol nos horários que não sejam os horários adequados. Quais são os horários? De 10 às 16 horas não é recomendado a exposição ao sol, de 10 horas da manhã. Mesmo com filtro? Mesmo com filtro. A gente tem que entender, assim, o filtro, ele protege, mas ele não isenta. Ele é um protetor, mas se eu ficar em exposição, por exemplo, quem é trabalhador, tem que estar de manga comprida, de blusa de manga comprida, de chapéu, mesmo usando filtro, porque ele não isenta de desenvolver o câncer de pele, sabe? Mas aí está o nosso telespectador chegando no fim de ano, aquela praia, aquelas férias merecidas também, ele pensando, nossa, a doutora falando isso comigo, vou poder ficar estirado lá no sol, lá no Rio de Janeiro. Ele pode, coloca a sombrinha assim, fica debaixo da sombrinha, vai lá na água, vai para a praia cedo, a melhor coisa que tem é caminhar na praia de manhã. Mas no final da tarde é a melhor coisa que tem. Muita gente tem o hábito de ficar o dia inteiro ali na praia e é comum isso, obviamente, né, sobretudo durante o período de férias, para nós mineiros, aqueles que gostam de uma praia. Indo para esses locais, para o litoral, recomendável, claro, a proteção ali, o protetor, queria que a senhora falasse sobre isso, mas essa exposição ao sol, mesmo ali por alguns dias que seja, no período de férias, evitar esse horário 10 às 16. Sim. Hoje a gente tem aquelas camisas que ela tem fator de protetor solar para quem vai para a praia e é branquinho. Então, pode ficar. Põe a camisa, passa o protetor, tá de chapéu, sabe? Então,
o que a gente precisa entender é que, assim, as férias, elas são todos os anos. Não é uma vez só na vida. Então, eu vou todos os anos e fico um mês todos os anos exposto ao sol. Isso não é bom. Isso não é uma vez só que a pessoa vai, pronto, acabou e eu não vou nunca mais. E não é assim. Fora isso, todos nós, no cotidiano, nós estamos expostos ao sol. De uma maneira mais ou menos intensa, nós estamos expostos. Você está no carro, o sol está batendo ali e você tá sendo exposto aos raios. Por isso que a gente fala assim, tem que usar fator de protetor, tem que usar fator protetor solar. Mesmo se você estiver dirigindo, porque o vidro do carro, ele não bloqueia o raio ultravioleta. Sim. Então, tem vários, assim, vários detalhes que a gente convive no dia a dia e que a gente não liga com o desenvolvimento da doença posterior. Então, o dia a dia mais a praia é que faz desenvolver a doença. Doutor, então esse ponto é interessante. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, uma cidade que está longe da praia, e essa rotina casa-trabalho, mas que você passa pelo trânsito, vamos dizer, ou então você pega o ônibus, então você anda a pé. Protetor solar diariamente? Diariamente. No rosto, nos braços, na parte que está exposta? Sim, na parte que está exposta. O protetor solar, ele devia fazer parte do nosso cotidiano, assim como o desodorante, como o hidratante. A gente não passa hidratante. Então, devia fazer parte do cotidiano, assim como os fatores que a gente utiliza para a higiene pessoal de uma forma geral. Sabe? Eu sei que isso não é fácil de colocar na rotina, porque é uma coisa que a gente deixa no esquecimento, você sabe por quê? Principalmente porque o câncer de pele, o desenvolvimento dele é a longo prazo, ele não é um desenvolvimento a curto prazo. Então, se você se expôs quando criança, raramente a criança está entre as causas muito raras de câncer de pele, porque você precisa desenvolver 10 anos depois, 15 anos depois, disposição para desenvolver a doença. Tem alguma idade que é mais, assim, que costuma ser mais propensa ao surgimento a partir de alguma idade? A partir de 40 anos, mas principalmente 50, 60 anos é onde tem mais incidência da doença. Olha, a gente tem mais para falar sobre este assunto, mas agora o Entrevista Coletiva faz sua pausa e volta já já. De volta com o Entrevista Coletiva, o primeiro deste mês, dedicado, portanto, ao Dezembro Laranja e às ações de conscientização sobre o câncer de pele. A gente recebe a oncologista Nara Andrade. Doutora, no fim do primeiro bloco, a gente começou a falar sobre esses cuidados mais diários. Eu queria entrar mais nessa seara. Por exemplo, a senhora falou dessa necessidade do protetor solar nas áreas expostas ao sol. Rosto, no caso do dia a dia, né? Do grosso da população. Braços, talvez o colo, no caso das mulheres também. A indústria dessa área de dermocosméticos é bilionária, fatura muito também. Tem realmente a necessidade de passar um protetor específico para o rosto, um para o braço, para o pescoço? Como que funciona isso? O fator de protetor solar, fator protetor solar 30, ele já funciona com a proteção. Tá. O que é isso? A proteção é você estar todos os dias e você não está lá estirado no sol. Você está no dia a dia. Então, o fator protetor 30, independente de qual que seja, é bom a gente dar uma olhada na internet, porque a internet, ela apresenta para a gente algumas marcas que elas prometem, mas não nos entregam. Então, é bom dar uma olhada na internet, assim, quais são os fatores, os tipos de fator de protetor que entrega aquilo que oferece. O que é isso? Ele entrega uma proteção 30, ele oferece e entrega aquela proteção 30. Isso a Anvisa que olha. Então, sempre você olhar e ver que ele está lá liberado pela Anvisa e tal, não tem algum tipo de marca diferente, não. Agora, doutora, até por essa característica do Brasil, um país tropical, muita incidência, né, do sol quase que o ano todo, enfim, não é um produto um tanto quanto caro ainda, pensando, né, na realidade, inclusive, da população brasileira, que tem uma população, né, na linha da pobreza grande, aí, não é um produto caro? Eu acho que... Para o dia a dia, pensando no uso do dia a dia. Sim, mas ele varia de faixa de preço, sabe? Assim, você varia de faixa de preço e de época que você compra também. Então, se você for comprar agora em dezembro, com certeza você vai pagar muito mais caro.
E se a gente for utilizar os fatores, que são fatores que têm uma marca que ela é mais cara mesmo, não só aqui, mas é o internacional, que vem de fora, que é importado, essas aí são muito mais caras. Existem as nacionais, que tem algumas que tem sim o fator de protetor e que entrega aquilo e que não são tão caras, mas mesmo assim você tem total razão, tá acima do orçamento que a gente tem da maioria das pessoas aqui no Brasil. Só uma outra coisa desses fatores de proteção, óculos escuro, principalmente na praia, realmente tem uma função, é fundamental? Sim, o câncer de pele, a gente tem câncer de pele também na pele do olho. É o mesmo tipo de câncer daqui da pele. Então, o óculos faz parte da proteção. E também a gente tem que olhar se ele tem o fator de protetor solar, porque às vezes você compra um óculos escuro e o óculos escuro não tem o fator de proteção, não adianta nada, vai escurecer para você, a claridade não vai te atrapalhar a enxergar, mas não vai proteger. Os raios vão estar passando Passa ali. do mesmo jeito. Deixa eu convidar a doutora e, claro, você aí de casa também a acompanhar uma imagem. Provavelmente você que usa internet, rede social, deve ter visto aí. Uma senhora que usava protetor solar no rosto com regularidade, mas não usava no pescoço, e o pescoço acabou ganhando essa aparência, não é? Pelo não uso do protetor solar. Comum isso, um caso excepcional que repercutiu como quase tudo repercute na internet. É engraçado, né, que assim, o idoso, se você for olhar, ele tem muito mais pinta do que o jovem. Por quê? O envelhecimento da pele e a exposição do sol ao longo dos anos, ele aparece sim. Então, em áreas que são expostas. Então, se você protege o rosto e não protege as mãos, vai estar cheio de mancha na mão. E dentro dessas manchas pode estar aí o câncer, que vai ser um câncer desses mais comuns de pele. E o mesmo aí para o pescoço, igual assim. Em todo lugar, né? Às vezes, quem tem cabelo curto, homem, por exemplo, atrás no colo, aqui atrás também fica exposto ao sol. E como tem cabelo curto, é diferente de mulher que protege, outra coisa são as orelhas, que a gente deixa fora e a gente não costuma proteger um fator de protetor, na orelha eu não estou passando, né? também. Pois e tem que passar. No rosto sim, na orelha, de fato, tem que passar também. Doutora Nara, alimentos, né? Há sempre muito mitos e verdades em relação, quando se fala em câncer, sobre alimentos. Pensando no câncer de pele, há algum tipo de alimento que pode ajudar na proteção, no enriquecimento da pele, na defesa da pele? Há alimentos, vamos dizer, benéficos na prevenção do câncer de pele, e também há os alimentos nocivos? A gente pode já categorizar esse tipo de alimentos? A gente pode categorizar em alimentos que podem ajudar. Então, são os antioxidantes, ele pode ajudar tanto a parte do envelhecimento da pele, quanto a parte de exposição da pele. Mas nada de alimento protege em relação ao sol, ao raio ultravioleta. O que acontece muito é assim, os antioxidantes, eles que estão presentes na vitamina C, por exemplo, os alimentos ricos em vitamina C, eles combatem esses radicais livres que a gente tem e acaba ajudando a pele ficar mais hidratada, ficar mais bonita. Mas não protege em relação ao câncer de pele. Não tem uma relação de alimento com câncer de pele, não. O que tem é você passar, por exemplo, limão. Se você passar limão, ele mancha a pele. E mancha a pele, e aí tem problema. Se você tá lá tomando uma caipirinha lá na praia e tá com limão, se pingar, você sabe, mas proteção não tem. Agora, a gente está falando aqui do sol como, claro, né? Tem todos esses perigos que ele traz à nossa saúde, mas como se a gente fosse inimigo do sol, que não é o caso, né? Tem a importância aí da vitamina D também. Eu queria que a senhora falasse sobre isso e até essa necessidade da produção que a gente tem que ter com relação a essa vitamina. São várias coisas, né? O sol, ele é anti-inflamatório, ele é antibiótico, e ele ajuda a ativação da vitamina D. Então, a gente não pode demonizar o sol e não tá na exposição proibida, não pode. A gente tem horários, né, de 8 às 10 da manhã, na hora que saiu ali, para a vitamina D.
Depende da cor da pele, então quanto mais clara a pele, menos exposição ao sol para ativação da vitamina D. Hoje a gente sabe que a vitamina D, apesar de chamar vitamina, não é uma vitamina, é um hormônio e que faz parte de várias cadeias aí de informação e de formação do organismo e que a gente precisa que ela esteja num valor bom. E o que está acontecendo muito? As pessoas elas não se expõem ao sol porque elas têm medo do câncer de pele, tanto que fala. Mas a gente tem entre 8 e 10 da manhã e após as 16 horas, isso aí é mais seguro, mas com protetor. Aí você pode ficar em torno de 15 minutos. Quem tem a pele muito clara, 10 a 15 minutos é suficiente para ativação da vitamina D. E também para esse poder anti-inflamatório, antibiótico dele. Você vê que você pega uma pessoa, às vezes, que está acamada, você coloca para sentar no sol e ela começa a ficar coradinha, 15, 20 minutos, ela já é uma outra pessoa. Por quê? Porque funciona com essa parte anti-inflamatória e essa parte também que é antibiótica também, que a gente tem bactéria na pele, que a gente precisa expor ao sol para que a gente possa ativar essa proteção também. Por isso que só uma suplementação de vitamina D, igual virou meio que febre, né, de suplementação de tudo hoje em dia, não é só isso que é importante, né? Até porque tem essas outras funções do sol no nosso corpo. Quando a gente utiliza a vitamina... Primeiro assim, né? A vitamina D, ela está na dieta. Então, tem alimentos, aí sim, tem alimentos que eles são ricos em vitamina D que nos ajudam. O que acontece com a vitamina D é que nós ainda não sabemos, no país tropical, no Brasil, qual que é o nível de referência bom para a vitamina D. Porque a gente tem muito nível de referência internacional, mas o clima americano não é igual ao clima brasileiro, o clima europeu não é igual ao brasileiro. Então, a gente tem valores de referências que são diferentes dos daqui. Aqui no país tropical, a gente precisa de tanta vitamina D igual precisa na Europa, nórdico, igual precisa no norte. É claro que é diferente, né? Mas essa suplementação, às vezes, a hipervitaminose, ela é maléfica também, como eu falei, a vitamina D ela tem uma relação hormonal. Então, se ela estiver muito alta, ela também é ruim. Então, essa suplementação sem critério nenhum, ela faz mal. E, além disso, é uma vitamina D inativa, que eu preciso do sol para ativá-la, e se eu não tomo sol, eu estou só tomando, gastando meu dinheiro à toa, sem tendo benefício nenhum. Doutora, a gente sabe que que dentro desses tipos de câncer de pele, cada um deles tem suas especificidades, mas pensando no tratamento, em geral, quando se detecta um câncer maligno na pele, é basicamente o que? A retirada daquele tecido e depois uma quimioterapia? Esse seria o tratamento padrão? Esses cânceres que eu falei de 95% ou mais, eles não fazem quimioterapia normalmente. É só a retirada daquele tecido? É só a retirada, quanto mais precoce você descobre, melhor, e a cirurgia só é cura. Quando a gente vai falar de melanoma, aí é diferente. O melanoma você opera, mas você tem que fazer um exame para ver se tem alguma íngua ali próxima que está comprometida. Se ela estiver comprometida, você tem que fazer tratamento. Hoje, o tratamento do melanoma, ele não passa. O melanoma é um tipo de doença que não responde à quimioterapia. Então, o tratamento de melanoma é imunoterapia, que hoje é muito utilizada e que a gente conseguiu, com a imunoterapia, assim, os pacientes com a sobrevida muito grande, mesmo metastático. Agora, o tratamento de qualquer um que seja, melanoma, o baso celular, o espino celular, todos é cirúrgico. Existem algumas outras formas de tratamento que a gente utiliza, mas quando o paciente não tem indicação de cirurgia. Por exemplo, crioterapia, né, que você vai lá e coloca, congela, fica congelado e você tira. A gente utiliza quimioterapia spray, por exemplo, mas em alguns pacientes que tem contraindicação de operar, é paciente que às vezes está acamado, é paciente que tem doença neurológica grave e que não tem a indicação de ir para o centro cirúrgico, bloco cirúrgico para operar. Doutora, falando para o pai e para a mãe que está nos acompanhando, qual que seria a idade ideal para começar a ter esse cuidado com o filho? Já bebê ali ou não seria recomendado passar protetor solar em bebê, criança? Como que isso funciona? Desde criança tem que passar o protetor solar. O que acontece é assim... A partir de qual idade? Criança quando?
Desde bebê. O Bebê bebê, mesmo. ele vai Tá. se expor ao sol, ele tem que usar o fator protetor solar. O que acontece é que o câncer de pele, ele não aparece nessa idade, ele aparece numa idade muito. Então, quanto mais precoce você começar a ter proteção, melhor. Porque quanto mais precoce você se expor ao sol, antes você vai ter o câncer de pele. Porque quando a gente está falando que é mais comum em 50 anos, tudo que essa geração, que era a geração anterior, era uma geração que se expunha ao sol, mas não Pouco bebê, estudado, não aham. adolescente, porque você vê seu pai não deixava, não, você não vai ficar na piscina, você não vai ficar não sei o quê. E hoje não é assim, hoje a gente já leva o bebezinho para ir para a praia, já leva para tomar sol. Então, quanto antes, melhor, porque senão a gente vai sair dessa faixa de 40, de 50 anos e vai passar para 30. Verdade. Né? Doutora, reta finalíssima aqui do nosso programa, alguma última dica que a gente não tenha dado em meio a tanta coisa relevante que a gente colocou? O que eu queria deixar bem evidente é que assim, o fator de protetor solar, ele ajuda, mas ele sozinho não vai fazer essa proteção total. Então, a gente precisa ter alguns outros cuidados. Que cuidados são esses? Olha, eu tenho na minha família histórico de câncer de pele. Sim. Então, eu vou ter que ter um cuidado desde bebezinho. Eu vou ter que usar o protetor solar desde bebezinho. Até essa consciência. Você tem que ter essa consciência. Se eu sou descendente dos países nórdicos ou do europeu, que tem uma pele muito branquinha, que tem um olho claro, que tem um cabelo louro, eu vou ter que ter cuidado. Sim. Outra coisa é assim, o albino, sabe? A pessoa que tem essa deficiência, quem é albino tem essa deficiência, ele não produz a melanina que protege. Então, ele tem maior chance de ter o câncer de pele também. Bom, a entrevista coletiva está ficando por aqui, agradecendo a presença da doutora Nara. Boa noite para a senhora, até uma próxima. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu agradeço e parabenizo Muito obrigado. pela iniciativa. Murilo, boa noite. Boa noite e até a próxima. E, claro, um obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever este e os outros programas do nosso Jornalismo Esporte. É só entrar lá na nossa página no YouTube, a Band Minas. E use protetor solar, né, como diria aí Pedro Bial. Para você, boa noite, um bom fim de semana. Tchau.